parênteses muito rápido que eu estava falando que até nos nossos melhores repórteres falam que a Lava Jato acabou em razão disso. Então, formalmente, não foi por causa disso, ou não foi, ou isso foi já numa etapa final para extensão de algumas decisões para determinadas pessoas em que essa alegação foi usada. Então, é uma coisa muito parcial. Então, do ponto de vista formal, é errado você dizer genericamente que ela acabou em razão disso. E do ponto de vista analítico, é de uma ingenuidade atroz. Ou desonestidade intelectual. Claro, mas eu estou me referindo especificamente aos melhores repórteres, aqueles que têm um senso de moralidade básico, senso de moralidade comum, ou até pessoas que eticamente são corretas, têm uma moralidade elevada. Dessas pessoas, de um monte de outras, sem dúvida, aí pela questão imoral mesmo. Mas estou falando, mesmo entre as melhores pessoas, ou você tem a ingenuidade, né? Claro, ou você tem, entre outras pessoas, a cumplicidade. Mas eu tenho que falar, porque eu estava apontando isso lá atrás, eu estava apontando, é isso que vai acontecer, é essa a consequência. Então, muita análise errada, entende? Acho que as coisas estão acontecendo, aí você aponta uma causa errada. A causa principal é a reação do sistema à revelação dos seus podres. E essas pessoas que agem dessa maneira, elas foram legitimadas por muito tempo. Por muito tempo. Pelo lulismo, sim, pelo bolsonarismo, por setores da imprensa, como eu estou dizendo, pela academia, por muita gente. E ficarão por aí. E o bolsonarismo faz, só para repetir, porque senão os bolsonaristas cortam e tal, não sei o que, ele ignora que a família Bolsonaro fortaleceu o STF, fortaleceu o Lula, sabotando a toga, sabotando a Lava Jato. E qualquer pessoa que tenha críticas ao comportamento aloprado da militância, ou que tenha críticas principalmente a esse fortalecimento do STF, do Lula, que o bolsonarismo fez, que apontou desde o começo como eu, ela fala, não, você ajudou, né? Que é a maior inversão da realidade, né? E você tem provas, você tem os vídeos. Fica puto? Não, cara, a minha capacidade de me irritar com militante, cara, eu não me irrito, militante não me irrita. Eu acho engraçado no Brasil, outro dia eu estava refletindo sobre isso por causa das tretas que acontecem também em vida profissional e tal. Estava refletindo que o pilantra, né, tem uma coisa muito engraçada. O pilantra, quando você se afasta dele, a pessoa antiética, pessoa imoral. Estou falando até da vida privada. Né? Você tem um cara que você pensou que fosse teu amigo, mas ele não é e tal. Não sei o quê. Você repara, né? Se você for uma pessoa amadurecida, serena, que já tem uma certa experiência de vida, quando você percebe que alguém é pilantra, se não é a pessoa que por uma circunstância profissional, de momento, que você precisa conviver, ou familiar, né? Às vezes você tem um pilantra na família, você tem que conviver de alguma maneira. Então. Mas se não é, você se afasta. É o natural, né? A pessoa de bem, você percebe que a pessoa é pilantra, você se afasta. Né? O pilantra, ele acha que você ficou magoado com ele. E muitas vezes ele usa isso, né? Às vezes o pilantra pode ser mais consciente, ele sabe que não é isso, mas ele manipula, né? E, cara, o pilantra, quando você descobre, você se afasta porque ele é pilantra. Tipo, eu não tenho nenhum sentimento em relação ao pilantra, no sentido de mágoa. Mágoa de pilantra, isso é uma coisa de gente ingênua, é coisa de adolescente, né? De pilantra você não tem mágoa, você tem um repúdio moral àquela figura. Você quer aquela figura distante, ou você quer que aquela figura não tenha poder no seu país, porque você sabe como ela é, e você sabe que ela vai prejudicar o país, né? Então, aí você perguntou de irritação com militante. Cara, o que causa... Na verdade, para mim é combustível, né? É um combustível do meu trabalho que haja tantas figuras distorcendo as questões públicas e atacando pessoas que estão fazendo... expondo os fatos como elas são, dá só aquele lamento que você tem de você ver algumas pessoas ingênuas acreditando nelas. É verdade. Mas irritação com elas, o que eu tenho é esse desprezo moral por essas pessoas. Você fala assim, que pilantra, né? Fala, cara, como é que pode a pessoa... às vezes tem uns políticos que a gente sabe que é ladrão e tal, não sei o que, o cara tá lá fazendo postagem na rede social e você vê às vezes pessoas que você conhece do seu meio social, que você jogou bola, que você cresceu junto, que estudou com você e tal, tá lá curtindo e compartilhando, cara que você sabe que é pilantra, você fala, cara... vantagem, senta aqui que eu vou te contar umas histórias. Não adianta, né? Infelizmente.
Então, mas não é, você vê, não é um sentimento em relação ao pilantra, é o lamento que você tem de que pessoas de bem, pessoas ingênuas, elas sejam tão manipuladas por eles. Compartilhe isso. E o que a gente busca fazer é oferecer ferramentas e oferecer o histórico dos fatos para que essas pessoas acordem, né? E não se deixem enganar. É isso. Dá play, Vitão, dá play, mas como eu bebi muita água, vou dar play, o Felipe vai comentar o que os caras mandaram aí, mas eu vou ao banheiro.